Oi, pessoal, tudo bom? Bom, hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre a doação. A doação que ela é um contrato em que se doa algo a alguém. Então, ela é um título gratuito por excelência, justamente porque nesse título, nesse contrato, uma pessoa, por livre e espontânea vontade, vai transferir do seu patrimônio um bem ou alguns bens, vantagens para outra pessoa, tá? Ela é um simples ato unilateral e que traz consigo uma declaração de vontade. E aí, justamente por isso, surge quando a gente vai falar da sua classificação, das suas características, surge uma primeira discussão, se é necessário ou não o consentimento em caso de doação. Nós temos uma divergência doutrinária quanto a isso. Para o Risardo, por exemplo, precisaria o consentimento do donatário, tá? Mesmo que no artigo 538 se tenha suprimido a referência que constava no código anterior quanto à questão da aceitação pelo donatário, tá? Justamente justifica ele porque no artigo 539 está a faculdade de que o donatário pode negar a liberalidade, ou seja, pode não aceitar a doação. A Maria Helena Diniz também, a professora Maria Helena Diniz também vai entender que é um elemento essencial do contrato. Já do lado contrário, o professor Lobo, Paulo Luiz Neto Lobo, entende que a aceitação não é mais um elemento essencial, que ele seria um elemento complementar, e o professor Flávio Tartucci vai concordar com o professor Paulo Lobo, dizendo justamente que o contrato, para ele ser válido, basta apenas a intenção de doar, ou seja, o ânimos de doador, o ânimo do doador em fazer a liberalidade, tá? Tirando essa questão de não haver um consenso entre os doutrinadores, eu tenho uma aceitação que pode ser expressa ou que pode ser presumida. Expressa quando ela é dita, quando ela é realmente referida à aceitação, e presumida quando ela se presume apenas, ela se entende que foi aceito a liberalidade que foi oferecida, tá? Além dessa característica, nós também temos a característica de que a doação ela é unilateral, ela cria obrigações para só uma das partes, que é o doador, né? Existe a liberalidade na formação do ato jurídico, já que nós vamos ter duas partes, né? E nós poderemos ter aí encargos eventuais quando nós não tivermos uma doação pura. Também a doação ela é um ato gratuito, porque ela não tem uma contraprestação, gera benefícios, gera vantagens só para uma das partes, e ela é formal, por causa do que diz no artigo 541 do Código Civil. O artigo 541 ele vai dizer o seguinte: a doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular. Parágrafo único. A doação verbal será válida se, versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinente a tradição. O que o código quer dizer com isso? Primeiro, existe uma formalidade própria do rito, própria do contrato de doação, que ela vai ter que cumprir uma forma que é prescrita em lei, justamente por causa do caput do 541, que diz que vai ter que ter uma escritura pública ou um instrumento particular, tá? Mas também o parágrafo único autoriza que ela seja verbal quando for, por exemplo, a doação de um telefone celular, a doação de um bem móvel, de um bem de pequeno valor, tá? E que tenha a tradição, que tenha a entrega imediata. Além disso, nós também temos como
como característica da doação? Ela produzir efeitos obrigacionais. O que se quer dizer com isso? Quando eu dou algo, esse algo vai passar para o patrimônio do donatário. E passando para o patrimônio do donatário, vai ter consequências. Ou seja, ela vai gerar efeitos a partir do momento que houver o registro. E esse registro vai trazer uma obrigação ao donatário, que é justamente ter esta propriedade. Assim como vai retirar do patrimônio do doador esse mesmo bem. Então, ela gera efeitos obrigacionais. Quais os elementos componentes da doação? Primeiro, a atribuição patrimonial, o crescimento do patrimônio do donatário e a diminuição do patrimônio do doador. E aí, por isso, para que tenha uma doação, eu preciso que seja transferido bem, eu preciso que não seja algo ficto, eu preciso que realmente a doação aconteça na prática, tá? Segundo elemento, que eu tenha o ânimo de doar, eu tenha esse ânimos de doar o bem, tá? E esse é um aspecto subjetivo, tem a intenção de praticar esse ato, e o terceiro elemento, que tenha a translação de alguma coisa, de algum direito, de algum patrimônio, que saia um bem do patrimônio do doador e vá esse bem para o patrimônio do donatário, mesmo que seja de valor insignificante, mas que haja essa translação, esse transporte, essa troca de patrimônio. Troca de local, né? Do doador para o donatário. Também, como elemento da doação, nós temos a aceitação da liberalidade, o ânimos de aceitar, assim como tem que ter o ânimo de doar, tem que ter o ânimo de aceitar, que está previsto no 539 do Código Civil. O 539 diz o seguinte: o doador pode fixar prazo ao donatário para declarar se aceita ou não a liberalidade. Desde que o donatário, ciente do prazo, não faça dentro dele a declaração, entender-se-á que aceitou se a doação não for sujeita a encargo. Então, primeiro, pode o doador dizer: olha, eu vou te doar o bem, mas você precisa me dizer em um mês se você aceita esse bem. Até porque, por exemplo, se for a doação de uma casa, de um imóvel, o donatário vai ter que passar a pagar IPTU desse imóvel. Então, ele vai ter que ter condições de manter o imóvel, tá? Então, o doador pode dizer: olha, eu vou te doar, mas você tem um prazo de 30 dias para aceitar essa doação. Se o donatário, sabendo do prazo, não se manifestar, é uma aceitação presumida, tá? Mas, se houver qualquer encargo nesta doação, e a gente vai entender daqui a pouco o que é a doação com encargo, se houver algum encargo, eu não posso presumir a aceitação. Então, eu não posso ter uma aceitação que entende-se que foi aceito. Não. Quando ela for com encargo, aí eu preciso que essa aceitação ela seja expressa, tá? E nós seguimos. O que mais é importante a respeito de doação? Essa doação, ela tem que ser aceita e justamente por isso, aí está a manifestação de vontade, lá da formação dos contratos, tá? Nós temos alguns casos, alguns artigos que são importantes a esse respeito. O primeiro deles, o artigo 546, tá? O artigo 546, ele é a respeito da doação feita em contemplação de casamento futuro. O que diz o 546? Ele diz o seguinte: a doação feita em contemplação de casamento futuro com certa e determinada pessoa, quer pelos nubentes entre si, quer por terceiro a um deles, a ambos ou aos filhos que, de futuro, houverem um do outro,
não pode ser impugnada por falta de aceitação e só ficará sem efeito se o casamento não se realizar. O que é essa doação feita em contemplação de casamento futuro? Nesse caso, gente, nós temos a questão de que a celebração do casamento é uma condição para consolidar a doação. Então, se o casamento não se realizar, a doação não se efetiva, tá? Mas ela não pode ser impugnada porque ela não foi aceita. Porque a necessidade aí, a exigência aí é que o casamento aconteça. Se o casamento acontece, a doação está concretizada, tá? Outro caso que nós precisamos pensar, como diz ali no o 543, tá? O 543 diz o seguinte: se o donatário, se a pessoa que receber a doação for absolutamente incapaz, dispensa-se a aceitação, desde que se trate de doação pura. Por quê? Porque aí quem está recebendo é absolutamente incapaz. Ele só poderia dar aceitação através do seu representante. Aí a lei vem e dispensa essa aceitação, desde que não seja uma doação com qualquer tipo de encargo. Então, se ela for uma doação pura, como o incapaz não pode contratar, como não se admite que os absolutamente incapazes possam aceitar uma doação, justamente por isso o artigo vem e traz uma aceitação ficta. Fica dispensada a manifestação de vontade, fica dispensada a aceitação por causa de uma previsão legal, tá? Então, não importa se o incapaz aceita ou não aceita. Opera-se a mesma de forma ficta, tá? Os incapazes relativamente a certos atos, os relativamente incapazes, qual é a regra que a gente tem? Para que possa se impedir a aceitação, é necessário que tenha uma limitação declarada na interdição, ou seja, que eles sejam relativamente incapazes numa interdição. E aí eu posso me valer dessa relatividade para ter que ter a aceitação. Outro elemento componente da doação é a atribuição patrimonial realizada a título gratuito, tá? As prestações, para cumprir uma obrigação ou para coagir a outra parte a uma prestação, elas não se qualificam como doações. Nem mesmo a promessa de doação por parte do pai de um dos noivos ou por disposição de um terceiro a uma pessoa se realizar determinado ato, pode ser concebida como doação, tá? Também, outro elemento, se trata a doação de ato entre vivos. O Código Civil, ele não reconhece doações que não sejam feitas entre pessoas vivas, tá? E quem é que pode doar e quem pode receber? Como é que funciona a questão da capacidade das partes? Tanto a capacidade ativa quanto a capacidade passiva em caso de doação. Primeiro, a capacidade ativa, ela vai funcionar conforme a capacidade para os contratos em geral, tá? Existem apenas algumas exceções. A primeira delas prevista no artigo 544 do Código Civil. O 544 diz: a doação de ascendente a descendente, ou seja, de pai para filho, de mãe para filho, ou de um cônjuge para o outro, importa adiantamento do que lhes cabe por herança.
Eu não posso, portanto, fazer doação do pai para o filho. Porque se eu faço uma doação de um pai para um filho, é antecipação de legítima, tá? Doação de marido e da mulher depende se o marido vai doar ou se a mulher vai doar, depende de uma outorga, tá? Exceto quanto às questões de regimes de bens, previstas lá no 1647 do Código Civil, tá? Quando é permitido alienar ou gravar de ônus real sem autorização do outro. E aí se estende essa máxima para doação. Na prática, normalmente, quando tu vai fazer um contrato de doação, uma escritura de doação, o cartório ele acaba pedindo para que haja essa outorga uxória sempre para uma proteção de todas as partes envolvidas. Isso na prática, tá? Essa é uma proteção interessante, porque todas as partes vão estar sabendo o que está acontecendo e não tem como alegar desconhecimento depois, tá? Ah, e as doações entre concubinos? É possível? Não é possível? O artigo 550 responde essa informação, quando ele diz o seguinte: a doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice, então, questões de concubino, pode ser anulada pelo outro cônjuge ou por seus herdeiros necessários até 2 anos depois de dissolvida a sociedade conjugal, tá? Quando nós falamos em doação do cônjuge adúltero, nós precisamos lembrar que, primeiro, a Constituição Federal, ela traz homens e mulheres com os mesmos direitos e obrigações. Então, aqui também, referente à sociedade conjugal, não tem uma distinção entre questões de mulher e de homem, tá? Isso é uma observação que a doutrina traz, porque antes nós tínhamos muitas restrições e muita questão de preconceito mesmo em relação à mulher. Então, hoje, nós não temos mais, ainda bem. A extensão do artigo 550, quando ela fala em concubinos, nós temos que ver que isso é o amante, tá? Então, a vedação, ela restringe-se à doação que um dos cônjuges faz ao amante, não no caso de um relacionamento que seja conhecido de todos, que seja uma união estável, por exemplo, tá? Se há entre homem e mulher, ou uma relação homoafetiva, uma relação de duração, de convivência duradoura, pública, continuada, se há uma união estável, tá? Não se aplica o dispositivo, não se aplica o 550. E aí é uma observação doutrinária, justamente porque já foi caso de vários processos judiciais em relação a isso, tá? Outra exceção, doação por menor. O menor, ele pode dar, ele pode doar ou não? Não tem uma autorização legal para o menor doar, a menos que ele já tenha recebido, por exemplo, permissão para casar, tá? E aí ele vai se valer do contrato antinupcial também para poder doar, tá? Por quê? Porque quando há uma autorização para casamento, habilita-se a pessoa para outros atos correlatos. Então, a doutrina entende que quando se pode habilitar-se para casar, se pode também doar o menor, tá? E aí o professor Caio Mário da Silva Pereira, ele disse, o menor está autorizado para o casamento e se esse pode ser precedido de pacto antinupcial, pode fazer um pacto antinupcial, quem está habilitado a um, ou seja, ao pacto antinupcial, também está habilitado ao outro, no caso, a doação.
Outra exceção, doação por mandatário. Eu posso ter doação por procuração? Sim, não tem problema. É inegável que a gente pode se utilizar de um mandato, de uma procuração para fazer uma doação, tá? E quando o doador não possui capacidade civil, por exemplo, os bens que lhe pertencem não são suscetíveis de doação. Está impedido aí de doar o tutor e o curador, porque a lei estabelece que eles vão administrar os bens, não que eles vão doar os bens do tutelado ou do curatelado. O que se quer dizer com isso? Que quando o doador não tem capacidade civil, quando o dono do bem não tem capacidade civil, também não poderá o seu representante doar por ele, porque ele tem poderes de administrar, não poderes de doar, tá? Essas as regras de capacidade ativa. E de capacidade passiva, quais são as regras? Quem é que pode receber um bem em doação? Estão aptos para receber doações todas as pessoas que são capazes. Todo aquele capaz de praticar um ato da vida civil é também capaz de receber uma doação. Em alguns casos, o Código Civil estabelece algumas regras específicas, tá? Por exemplo, o 542, ele vai falar da doação feita ao nascituro, o neném que ainda não nasceu. A doação feita ao nascituro valerá sendo aceita pelo seu representante legal. Então, não há impedimento para que faça uma doação para um nascituro. Embora o nascituro não tenha ainda personalidade, ele tem direitos que são ressalvados pela lei, ele tem uma proteção legal. Então, ele é capaz de receber doação, tá? E os incapazes podem receber uma doação? Mesmo que eles não possam emitir uma vontade, eles podem receber. Se for uma doação sem encargo, por causa do 543 que foi comentado antes, tá? E eu posso ter doação para pessoas indeterminadas ou não identificadas? Sim, no caso do casamento futuro, do 546, tá? Os tutores e os curadores não podem receber doações quanto aos bens das pessoas que se encontram sob a sua administração, tá? Tá lá no 1749. Ainda com autorização judicial, não pode o tutor, sob pena de nulidade, dispor dos bens do menor a título gratuito. O que se falava antes vale também para a capacidade passiva.